Agora 3h42, de volta com o Estúdio CBN desta quinta. E olha, você sabia que abril é o mês de conscientização sobre o câncer de esôfago? Esse é o 8º tipo de câncer mais frequente em todo o mundo e está relacionado ao consumo de álcool e outros hábitos que fazem parte aí do estilo de vida mais moderna. A dificuldade em engolir, por exemplo, pode ser um sinal da doença, e quem vai nos dar mais informações sobre esse assunto é o oncologista clínico Rafael Luiz do Carmo. Boa tarde, Rafael, bem-vindo ao Estúdio CBN. Boa tarde, Tayla. Boa tarde, Barizo. Obrigado pelo convite para falar de um tema tão importante, né? Bom, doutor, quais são aí os sinais de alerta, né, em relação a essa doença? A gente sabe que tem alguns hábitos e estilos de vida que podem influenciar também, né? Isso. O câncer de esôfago, né, é um câncer muito relacionado a fatores de risco que são preveníveis, ou seja, que são opções, né, do nosso dia a dia, né, que a gente pode evitar. Então, os principais são o cigarro, né, o álcool, o consumo excessivo de álcool, o uso, né, o consumo de bebidas muito quentes, assim como a obesidade, que é um fator de risco que tem aumentado nos últimos anos, assim como uma dieta pouco balanceada, pobre em frutas, vegetais e legumes. Então, todas esses fatores que eu falei são fatores que a gente pode tomar atitudes para prevenir. E o câncer de esôfago, ele pode reduzir a sua chance de acontecer com a gente mudando o nosso estilo de vida. E sobre sintomas, doutor Rafael, a gente sabe também que, lógico, quando o câncer está no começo, ninguém tem sintoma, né? Mas quando tem dificuldade de engolir, por exemplo, às vezes a pessoa acha que é um problema de garganta, de tireoide, mas também já é um sinal de alerta. Isso, sem dúvida. Então, o esôfago, né, ele liga a nossa boca, né, a nossa garganta, ao nosso estômago. Então, ele faz o transporte da comida ao longo do nosso pescoço e início aqui do tórax. E os sintomas principais estão relacionados à parte digestiva, né? Enjoos, vômitos frequentes, dificuldade de engolir, que a gente chama de disfagia, que pode ser tanto alta quanto baixa, e isso tem algumas características específicas de cada sintoma. Então, todos esses são sintomas que são relativamente comuns em outras doenças, né? Não só no câncer de esôfago. Mas que quando eles acontecem e você começa uma investigação com o seu médico e não resolve, né, as principais possibilidades antes de ser um câncer de esôfago, é importante o médico estar atento a pedir um exame, principalmente a endoscopia, para tentar diagnosticar o quanto antes esse tumor de esôfago. Quando ele já está mais avançado, Guarizo e Tayla, o que pode acontecer é o paciente já, né, por tempo prolongado sem comer suficientemente, ele pode começar a perder peso, né, ter uma desnutrição, assim como ter sintomas mais de obstrução mesmo, de não conseguir deglutir o alimento. Agora, doutor, tem uma relação aí direta praticamente entre esse tipo de câncer e hábitos como o tabagismo, por exemplo, e até problemas aí como refluxo, né? A gente tem aqui a informação de 25% dos casos estarem associados ao tabagismo, uso de álcool. Então, são fatores de risco. Quem de repente se identifica com algum desses sintomas que a gente citou, como pode procurar pelo diagnóstico, fazer um check-up para tirar a dúvida? Isso. Então, a obesidade, ela cresceu muito nas últimas décadas e tem causado um aumento da ocorrência de um tipo de tumor de esôfago, que é o adenocarcinoma, que ele é mais relacionado ao refluxo, que está relacionado também à obesidade. Tá? O cigarro e o álcool são sinérgicos, ou seja, os dois juntos, é como se fosse, eles se potencializam e aumentam muito o risco do câncer de esôfago. E os principais sinais de alerta, como eu contei, tem que levar o paciente a procurar o seu clínico, um gastro, né, quem tiver acesso, para fazer os exames de diagnóstico, que é a endoscopia com biópsia, caso tenha uma lesão ali suspeita. E aí, posteriormente ao diagnóstico, a gente faz alguns exames, como a tomografia ou mesmo PET-CT, para a gente ver até onde a doença foi, se está só ali no esôfago ou se tem outros pontos no corpo. Bom, e antes de se chegar nisso, né, doutor, que tem uma certa dificuldade no exame, e além da questão
de engolir, né, como você já explicou, tem também quando a pessoa começa a emagrecer muito, começa a vomitar, são outras também, né, vômitos frequentes, obviamente, né? Isso também é um sinal de alerta. E aí eu já faço essa pergunta sobre esses sintomas, porque a gente sabe também que todo tipo de câncer, seja onde for, quanto mais cedo descoberto, maior chance de cura, né? Isso. Então, é muito importante, né, ter esses sinais de alerta para sintomas que não melhoram com os tratamentos iniciais, de se procurar o diagnóstico do câncer de esôfago. E aí, por que que é muito importante, né? Não só no câncer de esôfago, mas na maioria dos outros cânceres, mas especificamente no esôfago. O esôfago está numa região muito próxima a órgãos nobres. Então, ali tem o coração muito perto, tem o pulmão muito perto, ele está num espaço muito pequeno. E qualquer tumor que comece a crescer ali tem uma chance de invadir outros órgãos que é relativamente mais alta. E, além disso, por estar nessa região, a cirurgia do câncer de esôfago, que é indicada quando ele está localizado, é uma cirurgia bem complexa. Então, é uma cirurgia com múltiplas complicações possíveis, é uma cirurgia que tem que ser feita por um médico, uma médica especializados. Então, não é uma cirurgia rotineira, tá? Então, a gente combina alguns tratamentos e a cirurgia é, no fim, muito complexa. Tá certo, fica o alerta, então aí quanto antes houver um diagnóstico melhor. Agradeço ao oncologista clínico Rafael Dias que falou com a gente, aliás, Rafael Luiz do Carmo, desculpe, que falou com a gente sobre esse assunto. Rafael, muito obrigada, viu, pelas informações, boa tarde para você. Obrigado, Taylor, obrigado, Guarizio, aos ouvintes. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, doutor Rafael. Último intervalo aqui no Estúdio CBN. O IPEC está selecionando pacientes